Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, queridos ouvintes da Rádio FMZ, muito bom dia! É sempre um prazer tê-los aqui conosco em mais uma edição do programa Conexão. Hoje vamos abordar um tema muito relevante e que afeta diversas mulheres. Como o estilo de vida pode impactar na menopausa? Essa fase da vida, embora natural, traz consigo uma série de mudanças que podem ser desafiadoras. Mas não se preocupem, uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável podem fazer toda a diferença, ajudando a suavizar os sintomas e a melhorar a qualidade de vida neste momento tão delicado. Afinal, o que comemos reflete diretamente em como nos sentimos, não é mesmo? Para nos ajudar a entender melhor essa conexão entre alimentação e menopausa, temos a honra de receber a nutricionista Luciana Zandonati, que vai compartilhar dicas valiosas e orientações práticas para que nossas ouvintes passem por essa fase com mais leveza e saúde. Além de nutricionista, a Luciana Zandonati é especialista em atendimento a mulheres 30+. Luciana, muito bom dia, que prazer ter você aqui novamente. Seja bem-vinda ao programa Conexão. Muito obrigada. Bom dia para todo mundo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para compartilhar algumas informações e com certeza ajudar algumas mulheres a passarem, por essa fase com um pouco mais de tranquilidade. Agradeço a sua presença, Luciana, e também quero agradecer a todos vocês ouvintes que sempre estão sintonizados aqui no programa Conexão, tornando esse espaço tão especial. Então fiquem conosco e descubram como pequenas mudanças no dia a dia podem proporcionar um grande impacto. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o nosso tema hoje é como o estilo de vida pode impactar na menopausa. Para falar sobre isso, recebemos aqui a Luciana Zandonati, que é nutricionista especialista em atendimento a mulheres 30+. Luciana, para então começarmos a nossa conversa, vamos definir esse conceito. O que é essa fase, a menopausa? Então, a menopausa, ela tem a classificação ali a partir do momento que a mulher fica 12 meses sem menstruar, Mas, na verdade, a gente tem também os sintomas que estão junto dessa menopausa, Mas a gente só pode dizer que ela está na menopausa se ela ficar realmente os 12 meses sem menstruar. Mesmo se ela tiver todos os sintomas que mostram, Às vezes aquele calor maior, a insônia, irritabilidade, oscilação da menstruação, às vezes tem mês que vem, tem mês que não vem, mas mesmo assim a gente não considera menopausa, tá? Somente se der essa pausa de 12 meses mesmo. Muito bem. E eu já ouvi falar também de climatério. É a mesma coisa? São conceitos diferentes? Então, aí o climatério, ele já entra na questão do que vai anteceder essa menopausa, O durante e até o após, Então, são os sintomas que vêm e, assim, não tem um tempo determinado. Isso pode acontecer 8 anos antes, 6 anos antes, às vezes 6 meses antes, Então, são todos os sintomas que a menopausa ela apresenta, Então, assim, são muitos, Se a gente falar aqui, a gente ainda não vai citar todos, mas o que a gente mais vê, de sintomas aí nas mulheres é esse calor, que são os fogachos, eles são os calores muito, muito intensos, a insônia, a irritabilidade, a depressão, a tristeza. Então, mexe muito tanto com o emocional da mulher e muito com a parte física também. Então, há uma mudança corporal muito importante. Então, geralmente, o que a gente percebe? O tronco fica maior, aumenta mais gordura nas costas, diminui um pouco o quadril, há uma queda de massa magra, aumento da gordura abdominal. Então, há uma mudança física também que acontece e isso impacta muito a qualidade de vida da mulher. Existe uma preocupação muito grande das mulheres para esse período, Luciana? Sim, porque assim, hoje a gente até tem visto casos assim,
antecipados, né? Acredito, né, que seja pelo estilo de vida, pelo nível de estresse que estamos vivendo, porque de fato não é fácil, né, enfrentar uma menopausa. Hoje a gente temos médicos, profissionais, nutricionistas, né, pessoas da área da saúde já falando e dando opção de tratamento para essa fase, tá? Mas por muitos anos foi um tabu, né? Como se as mulheres tivessem que passar, né, por esse período, às vezes até carregando essa dor, né, do que via das avós, das mães, e como se a gente tivesse que passar mesmo por essa dor novamente sem tratamento. Mas hoje a gente tem que entender que a gente tem sim tratamento, a gente tem uma solução, né, e porque ela é uma fase muito difícil mesmo. As mulheres sofrem, né? No antes, muitas mulheres não sabem que estão enfrentando, às vezes, um climatério, né? Um processo entrando na menopausa. Então, às vezes, confundem com uma depressão, confundem com alguma outra doença. E isso é muito sério na vida das mulheres. E, assim, a gente tem que pensar que a maioria das mulheres tem uma vida muito agitada, né, muito trabalho, dar conta de casa, né, de carga alta, de estresse. Então isso tudo piora os sintomas, né? A gente sabe que esse estresse aumentado, ele acaba piorando também os sintomas da menopausa. Então por isso que todas as mulheres temem muito, né? Mas entendendo que sim, gente, há um tratamento, e quanto antes a gente começa, menos agressivo vai ser. Muito bem. Aqui agora nós temos umas perguntas, Luciana, que foram feitas até por as suas seguidoras, né, no Instagram, e eu vou ler aqui pra gente então. Uma delas é a seguinte: menopausa tem prazo? Tem fim? E se tiver fim, como cuidar depois? Então, não tem prazo, né? Porque o que acontece de fato na menopausa? É uma falha, né, ovariana, onde vai diminuir a produção dos hormônios. Então, quando isso começa a acontecer, vem todos aqueles sintomas bem agressivos, né, mais intensos. E aí, qual é o final disso? Essa queda hormonal. Então, algumas mulheres que não fazem, né, reposição, não fazem o tratamento, acabam acostumando, né, e lidando. Claro que os sintomas eles são amenizados depois, mas não tem fim, né? A menopausa, ela é um marco. É um marco que os hormônios, né, estão mais baixos, então não tem mais menstruação, então é como se tivesse acabado a vida reprodutiva ali da mulher, né? Esse é o marco. E aí então a menopausa então é até o fim da vida, mas os sintomas mais agressivos eles vêm exatamente quando começa essa falha ovariana. Alimentação, por que a alimentação ajuda na menopausa? Bom, agora é mais a minha área, né? Então, a alimentação, ela se torna fundamental, porque o que a gente vê? As mulheres que estão desnutridas, né? E vale a gente destacar, o que é mulher desnutrida, tá? Estou destacando aqui mais a mulher, mas claro que acontece com todo mundo. Não é a questão do peso, é a questão de vitaminas e minerais. Então hoje, o que a gente vê? As mulheres estão ficando mais sobrepeso e as vitaminas mais baixas. Então essa condição, ela piora muito os sintomas da menopausa. Então, primeira coisa, é a nutrição, né? Então, uma alimentação adequada, uma alimentação que vai ter nutriente suficiente, ela vai ajudar nos sintomas, a amenizar esses sintomas. Vai ajudar também na questão hormonal e vai ajudar, por exemplo, como tem uma queda de massa magra, né, que é massa muscular, que é a parte mais saudável do corpo, junto de uma alimentação saudável, de uma atividade física, a gente faz uma recuperação dessa parte muscular. E dentro desse músculo é onde a gente vai ter a maior produção de energia, não só para o corpo, mas para a parte mental. Então a alimentação está envolvida nisso tudo, né? Muitas mulheres apresentam intolerâncias, alergias alimentares nessa fase, a imunidade costuma cair. Então a alimentação ela entra em tudo. Então quanto antes a gente iniciar uma alimentação adequada, menos impacto ela vai ter. Também tem uma pergunta aqui de uma seguidora sua, Luciana. Comecei a engordar na menopausa, tem jeito? Com certeza, né? Apesar de ser uma característica que a gente vê em quase todas as mulheres, né? Esse aumento do peso, justamente por uma questão hormonal envolvida, né? Tem a queda ali do estrogênio, então isso também pode favorecer essa queda metabólica, né? Então, a gente tem estratégia sim para melhorar o peso,
né? Só que não é só alimentação aí, né? Então a gente tem que fazer um manejo geral. Então é uma atividade física, trabalhar a qualidade do sono, é poder se organizar para fazer uma refeição com mais calma, é manejar, fazer uma melhora no nível de estresse. Então, o que eu sempre costumo dizer é o seguinte, que a menopausa é um momento que a mulher ela precisa voltar para si. É como se tivesse chamando ela para voltar para ela de novo, porque ela passa uns 10 anos antes, 15 anos antes, assim, cuidando da casa, da família, mercado de trabalho. E aí vai se deixando, né? Vai se deixando em último lugar. Mas a menopausa não tem como. Chegou a menopausa, a gente precisa desse cuidado. Então, é muito comum mulheres engordarem nesse período. Mas se a gente faz o caminho ao contrário, né, que é do cuidado, que é se olhar de novo, de parar um pouco para poder cuidar desses detalhes, consegue sim perder peso, né? Até porque quando a gente coloca uma alimentação mais equilibrada, ela vai ter mais benefícios. Então ela vai ter mais energia para fazer uma atividade física, ela vai ter mais energia para cuidar um pouco mais da alimentação. O paladar, às vezes mais adocicado, ameniza, porque às vezes o doce, a vontade de comer doce extrema, assim, ela é falta de alguma coisa. Pode ser falta de nutriente, pode ser falta de um sono de qualidade. Então, quando ela passa a ajustar esses pilares, naturalmente a gente consegue normalizar o peso, a gordura no abdômen, as taxas que acabam alterando, né? Assim, as taxas bioquímicas de vitaminas, minerais, às vezes glicose, colesterol, né? Algumas mulheres precisam de ajuda médica, né, para repor hormônio, às vezes para tratar uma resistência à insulina, que é muito comum também nessa fase, mas independente da alimentação, ela tem que estar ali como base. Luciana, esses sinais da menopausa, esse cenário, né, causado por esse período da mulher, ele se assemelha um pouco à TPM que a mulher que a mulher sente no decorrer da vida fértil dela ou não? São situações diferentes? É interessante, sim, se assemelha sim, porque na TPM a gente também vai fazer essas quedas hormonais, né? Só que ela é transitória, ela é passageira, ela vai ser alguns dias ali do mês. A menopausa não. Né? A menopausa, ela é uma queda permanente, né? Claro que vai ter uma flutuação por um bom tempo desses hormônios, mas depois o hormônio realmente vai ficar muito em queda, muito baixo. Então, sim, e geralmente o que a gente percebe é aquela mulher que tem muita TPM, é aquela que vai ter uma menopausa mais agressiva também. Ah, sim. E a questão hormonal está muito ligada à questão alimentar, né? Às vezes uma falta de algum hormônio, a pessoa na alimentação tenta repor isso, né? Mais fome, mais vontade de comer, isso está relacionado também, né? Então, sim, com certeza, porque na alimentação ela vai ajudar na modulação hormonal, tá? Mas ela não faz isso sozinho, né? Então, como eu disse, a gente precisa de outros pilares e na maioria dos casos, quando é uma queda muito grande, precisa sim de repor o hormônio mesmo, forma de medicamento. Mas se faz isso, por exemplo, que a gente vê muito, né, com o intestino que não funciona, muitas vezes a gente vê mais dificuldade de dar certo esse tratamento, às vezes, da reposição hormonal, né? Então, o intestino, ele também é uma peça fundamental na menopausa, tá? Então, assim, e lá mesmo, o intestino, ele tem uma função endócrina, ou seja, ele também faz uma função de modulação hormonal, de ajustar, ou de aumentar, ou de diminuir aquilo que o corpo realmente está precisando. Então, se a gente junta tudo, dá muito certo, né? Se a gente cuida do intestino, cuida da alimentação, se for necessário fazer uma reposição, claro, né? Junto com o médico, olhando os exames, tem sim como passar pela menopausa melhor. Certo, Luciana, nós vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. A nossa conversa hoje é como o estilo de vida pode impactar na menopausa. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui a Luciana Zandonati, que é nutricionista, especialista em atendimento a mulheres 30+. Luciana, nós temos aqui algumas perguntas que as suas seguidoras fizeram, né, pela sua rede social, e nós estamos aqui conduzindo a nossa entrevista a partir de algumas perguntas delas. Uma dessas perguntas é sobre a saúde dos ossos. Como manter a saúde óssea na menopausa?
Então, e aí é um outro impacto que a gente vê muito, né? É quando vem uma osteopenia, seguido de uma osteoporose, né? Porque quando a gente tem os hormônios adequados, a gente faz uma proteção na massa óssea. A partir do momento que eles estão caindo, né? Principalmente o estradiol, a gente vai perdendo essa proteção. Então, muitas mulheres passam a manifestar uma osteopenia e depois acaba evoluindo para osteoporose. Então, primeira coisa é identificar, né? Fazer os exames corretos, identificar. E aí a gente vai sempre trabalhar com uma alimentação que vai ter mais cálcio, né? Às vezes a gente pensa que no cálcio só tem o leite, né? O leite, ele tem muito cálcio, mas ele tem uma dificuldade de absorver em algumas mulheres, aquelas que têm intolerâncias ou que têm uma desbiose intestinal. Então, outras fontes de cálcio que a gente tem: semente de abóbora, a sardinha, a semente da linhaça tem bastante, a quinoa, folhas verdes escuras. Então, colocar isso diariamente na refeição ajuda muito. Mas não é só o cálcio que a gente tem a preocupação, tá? Porque esse cálcio vai precisar entrar no osso. Para poder entrar no osso, ele vai precisar de outros minerais. Então, ele vai precisar de magnésio, boro, manganês, vitamina K, né? Uma série de fatores. Por isso que eu falo, também não adianta só suplementar. A gente tem que ter uma alimentação diversificada, variada, com muitos legumes, vegetais, muitas frutas, sementes, para a gente conseguir cumprir também essa necessidade nutricional pensando na massa óssea. E o mais importante, proteína e musculação, né? Mulheres na menopausa é quase que uma obrigação entrar na musculação, porque para fazer proteção mesmo da massa óssea, né? Então, para quem não gosta, né? Eu sei que muitas mulheres não gostam, ou um treinamento de força, tá? Tô falando musculação, mas pode ser qualquer treinamento que tenha carga, que tenha força, para conseguir fazer essa proteção da massa óssea e ganhar massa muscular também nesse processo. Luciana, existe algum alimento que deve ser evitado nesse período e outros que são recomendados? A gente tem uns alimentos assim que são bem recomendados, né? Que são assim, a gente chama de fitoesteróis. Então eles imitam a ação ali do estradiol. Então é o inhame, a linhaça, as folhas verdes escuras, a semente de abóbora, como eu citei também, ela tem uma função importante. Todos os alimentos que vão gerar um pouco mais de energia. Então, por exemplo, alimentos vermelhos, roxos, né, que vai ter uma quantidade boa de resveratrol. A parte branca da melancia, ela tem uma substância, né, que é a citrulina, ela aumenta a energia celular, então também ela é muito boa para essa parte da menopausa. Então, assim, esses são os destaques, mas, repetindo, a gente precisa de uma alimentação variada, uma alimentação que tenha todo alimento que vai gerar uma função. Por exemplo, um arroz, um feijão, bastante salada, uma proteína. Os ovos são muito importantes, né? As raízes são muito importantes, as sementes, as fibras. Tudo isso ela tem que entrar na alimentação para todo mundo, mas principalmente para esse evento metabólico que é a menopausa. Muito bom. E na sua rotina de consultório, Luciana, você tem percebido que as mulheres têm buscado mais essa ajuda para compor uma alimentação assim mais saudável, mais assertiva? Sim, eu tenho observado. Isso é bem interessante, né? Porque há uns anos atrás era só para emagrecer. Verdade. Né? Mas hoje não. Hoje, o que eu percebo é que as pessoas têm chegado lá para mudar de vida, para ter mais qualidade, para viver melhor. E aí, a gente trabalha muito com a prevenção também, né? A nutrição, claro, ela vai ajudar caso já esteja com alguma doença, mas assim, a prevenção, ela faz muita diferença, né? É não deixar acontecer, não deixar chegar a doença, o incômodo, o sinal, o sintoma. E não só na menopausa, né? Uma boa alimentação equilibrada, ela tende a dificultar aí o surgimento de muitas outras doenças, né? Sim, com certeza, né? E falando mais da menopausa, na menopausa é mais susceptível ainda a ter, né? O diabetes, o colesterol alto, doença cardiovascular. Muitas mulheres entram em depressão, né? Como eu disse. Então, realmente assim, como todo mundo precisa, mas as mulheres na menopausa é uma atenção especial, né, para cuidar mesmo. Muito bem. E na sua metodologia de trabalho, você tem uma coisa interessante que são os grupos de emagrecimento, né? Hoje em dia ele se chama Grupo Emagreça Mais, não é isso? Sim, já trabalho, né, com grupo de emagrecimento há muitos anos, né? E como é que funciona esse trabalho? Então, esse
grupo de emagrecimento agora, ele tá na versão online, né? Justamente para conseguir aumentar, abranger mais. E lá é onde eu ensino o básico, né? O básico é o que a gente precisa comer para se sentir bem, para poder estar equilibrado, para poder emagrecer e principalmente se sentir com mais energia. Esse é o foco desse grupo de emagrecimento. Então ali vai ter o básico, né? Desde você aprender os pilares, né? Como eu citei, né? Falo muito sobre intestino, ensino muito qual que é o equilíbrio da refeição, o que eu preciso comer em cada refeição para poder estar equilibrada, né? E ele tem 21 dias, né? Ele dura 21 dias. Temos um grupo ali de WhatsApp, então ele é bem bacana mesmo, assim, muitas pessoas já passaram por ele e todas me relatam, né, que aprendeu, pelo menos assim, alguma coisa saiu de transformação, né? Então a ideia é essa mesmo. É um desafio mesmo de colocar a gente à prova para fazer mudanças, para poder melhorar, né? Melhorar a vida, melhorar a qualidade da alimentação. Sim, já está ocorrendo um grupo agora, né, nesses dias, né? Sim. E nesse ano tem previsão de abrir mais grupos? Tem, geralmente a cada 2 meses, né, eu abro e faço as inscrições através do meu Instagram também, né, das minhas redes sociais. Como que é seu Instagram? Pode falar aí. Meu Instagram é nutri.lucianazandonadi. Muito bem, e ali você também trabalha com conteúdos, você compartilha conhecimento, receitas, dicas? Isso sempre, toda semana, né, eu coloco ali várias informações. O foco agora é para as mulheres acima de 30 anos, né, então para vocês que querem aprender um pouquinho mais sobre alimentação, é só me seguir, que lá tem muita dica legal, tem muita orientação. E assim, Luciana, se alimentar bem, de forma equilibrada, não dá muito trabalho como se pensa, né? Na verdade, o que eu percebo? Se dá trabalho, a gente desiste, né? Sim, então, exato. A gente precisa entender que a alimentação, ela tem que ser básica. Ela tem que ser uma coisa básica para dar certo. Então, não adianta a gente querer comprar coisas muito caras ou coisas que não tem aqui na nossa realidade ou que irão dar muito trabalho. Coisas básicas, coisas do dia a dia. Só que o que a gente precisa é equilibrar melhor. Quantidade, qualidade. Uma coisa que eu percebo muito nas minhas pacientes é que muitas vezes falta mais nutriente. Então, na falta de nutrientes importantes, como proteína e fibra, que eu observo que a maioria das pessoas falha nisso, acaba aumentando e concentrando mais em carboidrato, por exemplo, em açúcar. Então, o que falta é a gente equilibrar esses grupos alimentares, né? E a gente entender o seguinte, que o nosso paladar, ele é muito acostumado num padrão de indústria, né? Então, é como se aquele paladar, ele só é bom se a gente atingir aquela quantidade de doçura ou de sal. Nossa, né? Interessante isso, viu? Então, a gente tem que entender que a gente precisa ampliar o nosso paladar. O nosso paladar está muito acostumado ao paladar industrial. Então, a partir do momento que a gente começa a se desafiar, a melhorar a papila gustativa, a melhorar o nosso paladar, a gente consegue trazer mais alimentos saudáveis também para a rotina, né? Então, esse é um desafio muito grande, mas que a gente precisa fazer, porque é o único caminho que a gente tem para estar saudáveis, né? Para viver melhor, para ter mesmo longevidade, que é viver com qualidade. E essa questão de viciar o paladar em algo que é muito doce, que tem um sabor muito acentuado, isso é muito fácil de acontecer hoje, né, Luciana? Porque os alimentos industriais estão muito presentes aí no nosso cardápio, né? E precisa de uma força, de um empenho, né? De uma persistência para conseguir virar essa chavinha do nosso paladar, não é mesmo? Com certeza, né? A gente não vai viver numa bolha, né? Porque assim, na vida corrida a gente vai precisar mesmo desse recurso, né, da indústria. Sim. Mas não pode ser o principal, né? Então esse esforço de virar a chave, de a gente experimentar e tomar um café sem açúcar, tomar um suco sem açúcar, isso é necessário, né? Isso é muito importante, porque isso é o mínimo do mínimo de uma alimentação mais saudável, né? Por exemplo, explorar um paladar mais amargo, mais azedo, né? Que as nossas papilas estão muito concentradas no doce e no sal. Então qualquer coisa que saia um pouco disso, há uma rejeição. E aí é um grande desafio que a gente tem de ampliar mesmo, né? Treinar, eu falo, é treino mesmo, né? A gente precisa treinar o paladar para conseguir explorar novos sabores e a gente aceitar melhor os alimentos mais naturais. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, pela sintonia, pela participação mais uma vez aqui conosco, debatendo esse tema tão importante. E claro, também tenho que agradecer a nossa querida convidada.
Então, Luciana, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez aqui no programa Conexão, compartilhando esse conhecimento com essa área que é tão fundamental, que é a alimentação, porque ninguém sobrevive sem se alimentar, né, Luciana? Obrigado aí pela contribuição e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui com vocês para compartilhar, né, o conhecimento, e fico aí à disposição, né, e torcendo aí para todo mundo buscar alimentos mais saudáveis para a vida, principalmente essas mulheres, né, que estão passando nessa fase. E o recado é: procurem ajuda, tá? Não sofram ali com essa fase sozinhas. É isso, agradeço muito, tá? Um bom dia para vocês. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.